referir há bem pouco tempo. Então vou definir também para o outro. Na prática isso não existe, não, don't worry. Lá mais à frente a gente vai configurar servidores DHCP para nos gerarem endereços IP sem precisarmos estar a definir assim manualmente, porque é muito exaustivo. Imaginem estarmos a montar uma topologia com, vamos lá supor, 300 computadores, como é que ficaria? Como é que ficaria? Seria mesmo muito complicado, não acham? Então, por essa razão é que os carinhas lá feras pensaram em inventar um protocolo que fizesse justamente este trabalho, porque é mesmo exaustivo. Então a gente está aqui a definir, né, os IPs para os computadores, e foi. Tendo feito isso, depois o que é que a gente basicamente faz? A gente entra em cada router, tendo em conta as interfaces que estão conectadas às LANs, habilitar cada porta, mas não esqueçam-se, porque é muito, mas muito importante, configurem ou ativem já as configurações básicas, tipo a senha ou a password, né, para cada router. Eu não vou fazer isso só para não tornar o vídeo muito longo, mas vocês façam isso quando tiverem reproduzido o que a gente está a fazer aqui. Então, eu estou no primeiro router, no R1, né? Eu vou só definir o hostname só para não confundir quando eu estiver a configurar cada um, caso eu esquecer a janela que eu abri, né, eventualmente. Então vou abrir a interface Gigabit Ethernet 0/0, que é esta aqui, essa interface que está conectada a LAN 1. Estando lá, eu vou colocar o comando que a gente viu no vídeo passado, né, para definir o gateway 10.1. Pronto, depois vou fazer o que é dar no shutdown. Tendo feito isso, já está habilitada esta porta ou esta interface. Vou fazer o mesmo para o router 2. Essa é a interface que está conectada a LAN 2. Essa interface, isso tudo que eu estou aqui a fazer, não estou a explicar porque no vídeo passado, né, nos vídeos passados eu já expliquei. Vou deixar aí link para você que é novo no canal, só para caso de dúvidas, né? Então, hostname, estou a alterar aqui o hostname só para me facilitar aqui o cenário todo. Depois eu vou ter que habilitar a interface Gigabit 0/0 para poder, não é, colocar o gateway Gigabit Ethernet 0/0. Aqui estamos no segundo router. Depois coloco o IP address, que é o do gateway para a segunda LAN. O gateway para a segunda LAN nada mais é do que este. Coloco também a máscara, assim manda a sintaxe. Depois dou um no shutdown e pronto, faço exit e saio. Vou para o terceiro router. Já está aí a processar, né? Vou para o terceiro router. Mas, Rosandro, será que assim, depois de eu ter feito isso, tudo já vai funcionar? Vou ter elementos de uma rede, de uma LAN, a comunicar com os da outra LAN? Não, nada disso. Esqueçam-se por quê? Porque aqui, neste cenário, tu vais precisar já colocar, né, em funcionamento o roteamento, porque conforme eu havia dito no vídeo passado, quando tu tens mais de um router, no caso, mais de duas LANs, tu vais ter que definir ou então colocar em um protocolo para roteamento, ou então definir um protocolo, ou definir, no caso, um roteamento estático. Então, vamos colocar aqui interface Gigabit Ethernet. Estamos no terceiro router. Vamos colocar o IP address. Vamos colocar o IP address 168.12.12.1 255 no caso. Essa é a nossa máscara. Vamos dar um no shutdown. Tendo feito isso, está habilitado aqui. Tendo feito isso, está habilitado aqui. Agora, como é que eu faço
como é que eu faço, Rosandro, para habilitar aqui estas mesmas portas? Porque eu disse que aqui é uma rota, então nesta rota a gente precisa também habilitar as interfaces Gigabit Ethernet com o intuito de, portanto, né, habilitarmos o fluxo de dados. Então, para tal, vou começar aqui de novo no router 1. Vou começar aqui no router 1. Então, vou entrar na interface Gigabit Ethernet 0/1, que é já a segunda porta Gigabit Ethernet deste router. A primeira está conectada aqui, a segunda está lá, ou que vai para outro router. Estando aqui, eu vou basicamente balizar o IP address, né? Eu defini como 172.168.10.1. Este é o gateway para esta rota, para este router. Vou dar o no shutdown para ativar ou para habilitar, mas na verdade vocês ainda não vão poder ver que realmente está habilitada, porque eu ainda não defini neste mesmo, não habilitei também esta mesma porta. Preciso também habilitar esta mesma porta, reconhecer este endereço, né, de rota. Só depois é que eu poderei, que então poderei ver, né, se realmente ambas portas estão na mesma rota. Aqui vou abrir também a 1/1 IP address. Vou colocar o segundo. Eu poderia colocar não o segundo, mas o terceiro IP válido desta rede. O quarto, o quinto. Só não posso utilizar o primeiro, que é o ponto 0. Ou ainda o ponto 1, que já diz respeito a esse router. Então vou fazer isto. Ponto 10.2. Naturalmente. Então vou fazer o no shutdown. Está feito. Depois de ter feito isso, tens que verificar lá no ambiente. Aí vai ter que estar com um sinal, né, verde a indicar, e está verde. Então está aqui, está habilitada a primeira rota. Vamos habilitar também a segunda. O endereço da rota é basicamente este. Este endereço não pode ser válido para nenhum dos dois routers, em nenhuma das duas portas de interface, né? Só o segundo e o terceiro poderão ser válidos. No caso, o ponto 1 e o ponto 2, o ponto 3 e o ponto 4, assim simultaneamente. Então vamos aqui, vamos abrir a interface, né, em questão. Gigabit Ethernet 0/, acho que é 2. 0/2, é isso. 0/2. 0/2, porque o cabo que sai, a extremidade do cabo que sai daqui para aqui, está conectada à interface Gigabit Ethernet 0/2. Acredito que lá, depois ao recuar o vídeo, vocês vão poder ver isso. Tendo feito isso, vou balizar o endereço IP. Vou colocar 172.168.11.1. Vou colocar a máscara. Depois vou dar no shutdown. Vou sair, vou para o segundo router, ou para o terceiro nesse caso, fazer o mesmo. Interface Gigabit Ethernet, né, 0/1, que é basicamente a interface que está a conectar a outra extremidade do cabo para o router, né, 2. Então vou fazer isto, IP address 172.168.11.2, porque é um IP válido que ainda não foi utilizado. Então vou dar o no shutdown. Tá, aí tem que estar verde lá no ambiente, tem que estar sempre. Se não tiver, tem algum erro, testa algum erro. Quando tiveres a repetir lá em casa, é só verificares isto, né? Então tá feito basicamente. Até aqui vou ter que segregar o vídeo porque está a ficar muito, mas muito longo.